E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre as CBDCs, Central Bank Digital Currencies, sobre o real digital, sobre reserva de valor, um pouquinho de ouro, e por fim, será que essas moedas digitais lançadas por bancos centrais serão uma ameaça efetivamente ao Bitcoin? Então tudo isso aqui nesse vídeo. Mas o começo desse vídeo eu acho muito engraçado, ele foi motivado por uma postagem do perfil do Banco Central no Instagram ontem. Foi essa postagem aqui que está na tela, falando sobre uma nova representação do real, um real digital, que continuaria sendo meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. E o mais engraçado é aí nos comentários, né? Eu mesmo acabei deixando um comentário lá, porque eu falei, reserva de valor, né? Certeza disso? Porque, teoricamente, para ser uma moeda, o item tem que ter 3 funções específicas. Ele tem que ser um meio de troca, você tem que conseguir facilitar trocas comerciais com o seu uso. Uma unidade de conta, ou seja, você faz conta naquela unidade, e inclusive perder essa noção de poder fazer conta utilizando uma moeda é horrível, porque os empreendedores não conseguem fazer contas, deixam de agir e com isso a economia acaba produzindo menos. E a última função é ser uma reserva de valor. É aquilo que consegue manter valor através da passagem do tempo. E o real, apesar de muito jovem, foi criado em julho de 94, ou seja, acabou de fazer 27 anos, ele já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. E a postagem falava do real digital continuando a ser uma reserva de valor. E é evidente que não é, já que nós temos inclusive a meta contínua de desvalorizar o real ano após ano. Basta olhar a meta de inflação do Banco Central desse ano, a do ano que vem, a do ano passado, enquanto está a inflação atual. Então, de cara, a gente já vê que o real não é uma reserva de valor. Até comparando com aquilo que é uma reserva de valor de fato, que tem todos os elementos, que seria o ouro, você vê que o ouro tem um teste do tempo muito grande e ao longo da passagem das décadas, dos séculos, não é que ele não tenha oscilado para baixo, isso aconteceu, mas tendo um punhado de ouro em mãos, em qualquer época do mundo moderno, você teria acesso à alimentação, vestuário, a pagamento de um dia de estadia, dependendo de quanto ouro você tivesse. Então, de fato, ele foi capaz de preservar esse valor no tempo. E isso, principalmente, devido a algo que falta tanto no real quanto na versão do real digital, que poderá ser criado, o Banco Central está estudando isso ainda, que é a questão da escassez. Esse é o item fundamental de uma reserva de valor ou de um candidato à reserva de valor. E como o real ele não é escasso, simplesmente com decisões políticas ele pode ser criado sem limites, né? E hoje em dia não tem nem mais um trabalho para que você imprima esse dinheiro, simplesmente é o apertar de um botão através da criação de dinheiro eletrônico. Então não tem como o real ser uma reserva de valor. Pense no trabalho que seria para você criar, entre aspas, mais ouro, minerar mais desse metal. Você tem que achar minas de ouro. Isso não é simples. 90% das minas que nós temos aqui no Brasil foram achadas pelos bandeirantes, né? Inclusive dizem que o melhor lugar para se achar ouro é do lado de um local que tinha ouro anteriormente. Então é complicado descobrir. Mesmo quando você descobre, há um grande investimento que deve ser feito em mineração naquele local. Dependendo do acesso ao local, das condições, de onde está o ouro, o investimento pode ser tão grande que muitas vezes inviabiliza o processo de mineração. Ele só fica mais viável se o preço do ouro começar a subir. Aí com o preço do ouro muito em cima, eles fazem novamente os cálculos econômicos e vem, agora compensa a gente minerar. O preço do ouro baixou, fecha a mina, não compensa extrair ouro agora. Isso é interessante porque mostra que, embora seja escasso, né, afinal a quantidade de ouro no mundo é limitada, se a gente for reunir todo o ouro já produzido na história, daria menos de 3 piscinas olímpicas, segundo dados do World Gold Council. Perceba que a quantidade de ouro ela vem crescendo com o passar do tempo. Só que o crescimento da oferta de ouro ele é menor do que o crescimento da economia. Por conta disso, em épocas onde a gente tinha um lastro em ouro na moeda, o normal era que com o passar do tempo a moeda ganhasse poder de compra. Já agora, com o real e com outras moedas fiduciárias baseadas apenas na confiança que nós temos nas autoridades políticas, você tem um crescimento da oferta de moeda muitas vezes maior do que o crescimento da economia. E com isso, as relações e os termos de troca, eles mudam e o real acaba se desvalorizando, comprando menos coisas com o passar do tempo. De maneira que para que a gente possa falar que, olha, o real vai ser uma reserva de valor, ele, no mínimo, teria que ser produzido em quantidades menores, teria que ter seu aumento de oferta monetária em um nível menor, do que o crescimento da economia, da oferta de bens, de serviços, da nossa produtividade. Se isso não estiver acontecendo, a tendência é que o real venha se depreciando ano após ano, igual aconteceu durante boa parte da história do Plano Real. E duvido muito que a transformação do real, dessa moeda que nós utilizamos ainda muito pouco, dependendo de onde você mora,
de forma física, numa moeda 100% digital, vem alterar essa dinâmica. Na verdade, me perguntaram, o que você acha que vai mudar com o real digital? Olha, eu já fiz um vídeo específico sobre essa história das moedas digitais de bancos centrais, da ameaça que isso pode significar para os bancos, até de um instrumento que pode ser usado aí quase como uma arma totalitária, né? Porque afinal de contas você consegue rastrear todas as transações, o dinheiro físico ele é irrastreável, depois que você saca no banco e faz as trocas, ninguém sabe para onde ele foi, mas eu acho que a principal coisa que muda com o lançamento de um real digital é justamente preparar a economia para abrir mão desse papel moeda físico. Mas não acho que a gente vai ter tanta mudança assim, pode ter uma ameaça para os bancos, né, com gente abrindo conta diretamente no Banco Central, mas não acho que esse é o intuito do Banco Central, pelo menos hoje. E muita gente até fala, o lançamento dessas moedas digitais, elas vão impactar fortemente o Bitcoin, porque afinal de contas, para que utilizar o Bitcoin ou criptomoedas lançadas aí por a gente não sabe quem? Então eu posso usar uma moeda digital de Banco Central. E esse é o grande ponto. Eu acabei de falar que o ouro, ele é uma reserva de valor, porque ele é escasso. Para você aumentar a produção de ouro, tem um grande custo envolvido com isso. O Bitcoin, em termos matemáticos, é mais escasso ainda, porque perceba que eu dei o exemplo de uma mina que tem a sua operação muito cara, e ela só vai ter suas reservas exploradas se o preço do ouro estiver muito alto. De maneira que quanto mais o preço do ouro sobe, mais estímulo existe para que as pessoas corram atrás de mais ouro e descubram novas reservas que são limitadas, com certeza, mas a gente não sabe o quão limitadas são. Já no Bitcoin, isso não vai acontecer, porque a escassez dele é programada, é matemática em 21 milhões. E por mais que o preço do Bitcoin suba, e efetivamente desde sua criação ele subiu muito, você volta lá para a primeira transação utilizando Bitcoins, em 2010, com 5 mil Bitcoins você comprava uma pizza. Hoje com 5 mil Bitcoins você tem quase R$1 bilhão, né? Dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, tá variando, mas com Bitcoin a 200 mil, dá R$1 bilhão. O que chama mais gente para utilizar essa criptomoeda e inclusive para investir em mineração, visando ganhar a recompensa, né, de resolver os problemas matemáticos e com isso ganhar a recompensa em Bitcoins, observe que você não vai achar mais do que 21 milhões de Bitcoins. Inclusive, não vai minerar mais rapidamente, porque quanto mais poder computacional você coloca na rede do Bitcoin, mais difícil se torna o processo de mineração. As recompensas, elas não mudam, elas permanecem aquelas programadas. Hoje, 6,25 Bitcoin por bloco minerado. No próximo halving, daqui a uns 3 anos, 3,125 Bitcoin por bloco minerado. É mais ou menos a cada 10 minutos que se minera um bloco. E com isso vai baixando até que em 2140 acaba-se o processo de mineração. Então, por mais que os preços subam, por mais estímulo que as pessoas tenham para entrar nesse universo, as recompensas não irão mudar. Por isso que ele é bem mais escasso. E eu só não cravo aqui que o Bitcoin é uma reserva de valor porque ele é muito novo, né? Então falta passar no teste do tempo o que o ouro tem de sobra, é o que falta no Bitcoin, que é simplesmente esse longo histórico de pessoas utilizando, aceitando, de muitas ocorrências no meio do caminho. E tendo dito isso, eu efetivamente não acho que essas moedas digitais de bancos centrais são uma ameaça pelo Bitcoin pelo seguinte, né? O Banco Central, ele pode criar uma moeda digital que é rápida, que ela é muito boa como meio de troca, ela é mais estável, tem menos volatilidade, então é melhor como unidade de conta comparado ao Bitcoin. Ele pode, inclusive, fazer aquilo que eu falei no começo do vídeo, ele começar a limitar a produção dessa moeda, tornando ela mais escassa, principalmente com um aumento de oferta menor do que o crescimento da economia, o que faria ela ganhar um pouquinho de valor com o tempo, né? Porque afinal, se a gente produz mais, há mais oferta, as coisas para uma mesma quantidade de dinheiro ou que avança em patamares menores acabariam ficando mais baratas. Mas perceba o seguinte, a única coisa que um banco central não pode fazer é o que de fato dá valor ao Bitcoin, que é ser descentralizado. Porque perceba que o Bitcoin tem toda aquela história, né? São transações peer-to-peer muito rápidas. Não, a transação de Bitcoin não é muito rápida. O Pix é instantâneo. A transação de Bitcoin pode demorar 10 minutos até algumas horas. São transações baratas. O Pix é gratuito. A transação de pessoa física, pelo menos, pessoa jurídica às vezes tem uns custos ali, ela é gratuita. Já uma transação com Bitcoin nunca é gratuita. Você tem que pagar uma taxa para remunerar os mineradores. Essa taxa, ela pode estar baixa em alguns momentos, mas basta que muita gente comece a utilizar a rede que essa taxa sobe pra caramba. Então a transação, principalmente para valores mais baixos, acaba ficando cara. Então não é mais rápido, a transação não é mais barata, você tem problemas de escala no protocolo, né? Muita gente não gosta por conta disso. Só que o mérito do Bitcoin não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com o fato dele ser digital, né? A pessoa fala, é porque é digital. Não, o mérito dele é ser escasso em termos digitais, e isso é um baita de um feito tecnológico, mas principalmente ser descentralizado, não depender de uma entidade central. E essa é a única coisa que os bancos centrais não podem fazer ao criar a sua moeda. Ela pode ser mais rápida, pode manter valor até de certa maneira,
transações mais confiáveis, mas não dá para ela ser isenta do controle de uma entidade. Então, por conta disso, não vejo ameaça na criação das CBDCs hoje. Inclusive, acho até que elas vão facilitar o processo das pessoas adotarem o Bitcoin. Não digo nem meio de troca, unidade de conta, mas como uma reserva de valor, fazer algum tipo de poupança, pensando no futuro, já que é algo muito escasso. Pelo seguinte, se você não sabe como é uma transação de bitcoins, né, de satoshis, né? Satoshi é a menor parte do Bitcoin, né? Então você pode fracionar o Bitcoin até 8 casas decimais, sendo que 0,000000001 Bitcoin teria um satoshi. Se eu quiser fazer uma transação para o Kaique, você não sabe como é que funciona isso, basta olhar como é que funciona o Pix. É basicamente a mesma coisa. O Kaique me passa o endereço de carteira dele, eu vou lá, coloco num aplicativo de carteira, por exemplo, onde eu tenho Bitcoins, a transação é feita, a diferença é que eu vou pagar alguma coisa e não confirma na hora. Então não é melhor, de fato, do que uma transação feita com a moeda do Banco Central, sendo digital ou não. Mas o fato é que não depende simplesmente de uma entidade central. E é aí que está o grande valor do Bitcoin. O recado do vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.